E aí, empacou? Desempaca comigo, eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica. Bem-vindos e bem-vindas a mais um dia aqui de aula aqui, de resumão do Desempaca, de Sociologia pra gente. Hoje a gente vai falar de patriarcalismo, sociedade patriarcal, no mundo, no Brasil. Lembrando que todos os nossos links aqui de redes sociais, onde eu aviso tudo que a gente está fazendo aqui no canal semanalmente, estão aqui na descrição e no comentário fixado, e os textos que eu coloco na tarja para você, que nós colocamos aqui nas tarjas para vocês, estão aqui na descrição. Vamos lá então começar. Primeira coisa, definição: patriarcalismo se define pela supremacia dos homens nas relações sociais. Seja no meio familiar, em relação às questões econômicas, políticas, militares. Então é uma questão de supremacia do homem se colocar enquanto o grande centro daquela sociedade, seja em vários aspectos. Só que é muito importante que todo mundo entenda que isso não se trata de uma relação que veio do meio natural, tá? Ela é uma relação construída. Ou seja, a gente precisa entender que nós, seres humanos, somos sujeitos históricos. E essa realidade, ela só existiu e existe até hoje porque nós construímos. E ao mesmo tempo que nós construímos, nós temos a capacidade de transformar, a capacidade de modificar, de mudar essa realidade. E aí a gente precisa entender os traços, por exemplo, de uma sociedade, de uma família patriarcal, que se baseia muito em alguns aspectos, na crença da existência de laços sanguíneos, tá? Laços sanguíneos através de um antepassado comum, mítico ou real. Um antepassado comum mítico, não precisa ser, aí nesse caso não precisa ser necessariamente tão perto, tão próximo, ou real. A transmissão da hereditariedade da posição de chefe ou de senhor, depende muito da sociedade como isso vai ser tratado, e de preferência ao primogênito, da esposa legal, tá? Da esposa legal. Aí vocês já devem ter visto isso muito em filme, muito em novela, da questão dos filhos bastardos não terem o direito à hereditariedade da posição de chefe ou de senhor daquela família. Mas aí entra a questão da esposa legal ou das esposas legais, porque também depende da sociedade, tá bom? E o exercício também é através do poder de normas tradicionais, dependendo daquela sociedade, o que ela define como normas tradicionais. Independente da origem, se é sanguínea ou não, ou do antepassado mítico ou religioso. Mas o que é mais importante que todo mundo entenda, que vocês entendam, que entra, a questão é do homem, e sempre de preferência aquele que cada sociedade vai definir como o primogênito ou o primeiro. As primeiras relações patriarcais que a gente tem, de patriarcalismo que a gente tem muito mais conhecimento, vem lá dos povos antigos, vem lá dos hebreus, quando os pastores... Vocês nunca viram que os reis hebreus eram sempre os reis, né? Os reis, por que não as rainhas? Mas os reis hebreus. Eles eram os pastores, né, os que pastoreavam, e também cumpriam funções religiosas e funções de chefes das tribos dos hebreus. Isso vai se acentuar muito, esse é um processo que lembra que é um processo de construção, vai se acentuar muito quando a gente fala, por exemplo, em Grécia, principalmente quando a gente fala de Atenas, quando o homem tem as funções políticas dentro do conceito de democracia ateniense, exerce a cidadania, sendo que a cidadania no conceito ateniense é o conceito de exercimento ou exercer as suas funções políticas em Atenas, enquanto as mulheres eram vistas como reprodutoras. Em Roma também isso acontece um pouco diferente, mas ainda assim acontece quando a gente fala que os patrícios, homens patrícios, têm as funções de chefes das famílias, as mulheres ficando à parte. Então, assim, no mundo antigo, quando a gente fala principalmente no mundo antigo clássico, em linhas gerais, tanto a antiguidade oriental, no caso dos hebreus, agora no mundo antigo clássico, as mulheres elas vão ter funções de cuidar do lar, funções de cuidar dos filhos, com funções de serem simples reprodutoras, tá, daquela sociedade. Mas não tem funções políticas, não tem funções de chefia,
não tem essas funções. E no Brasil, aí não fica difícil de entender o Brasil, porque no Brasil essas construções desse patriarcalismo foram feitas através da sociedade colonial, trazida pelos europeus, trazidas pelos portugueses, nesse contexto que a gente entende, e na colônia e no Império Brasileiro, dentro do contexto da economia colonial, tá? E do Império. Então, em sociedades, principalmente quando a gente fala em sociedades rurais, o Brasil sempre foi uma sociedade muito baseada na questão da agricultura, de exportação, desde a colônia. Homens tinham funções de líderes, de chefes, de senhores, donos das fazendas, por exemplo, se a gente pensar na cana-de-açúcar, na sociedade açucareira, donos dos engenhos, são os senhores do engenho. A gente fala muito pouco, na verdade a gente não fala de senhoras de engenho. Então a gente fala, por exemplo, nessa questão da estrutura da pirâmide, lá no alto, nessa questão da estratificação social. Os senhores de engenho, dentro desse contexto português, tá? Dentro desse contexto português, porque existem vários segmentos também, classes e por aí vai. Os senhores de engenho, então, eram eles que eram os chefes políticos. Quando a gente fala, por exemplo, das câmaras municipais, eram os homens bons. São os governadores gerais. É o rei de Portugal, os capitães donatários, os sesmeiros, sabe? E aí o que a gente pensa, o que a gente coloca aí, que é importante que todo mundo entenda, cuidam das relações políticas, das relações econômicas, das relações jurídicas, de todas essas relações. As mulheres não têm direito a posses, a gente está falando isso lá no alto da estratificação social, da pirâmide, tá bom? Não tinham direito a posses, eram sempre abusadas, e isso a gente está falando lá da estratificação social no alto. Imaginem as pobres, as negras, as indígenas, né? Imaginem ainda como que era a vida delas. Então, a sociedade brasileira ela foi construída dentro do patriarcalismo. Então, há uma questão do patriarcado, da sociedade patriarcal, que é um processo de construção que chega até os nossos dias atuais. E aí eu relembro a todos e todas de que essa não é uma condição natural dos seres humanos, é um processo de construção e cabe a nós transformar. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Eu vou ficando por aqui, eu amo vocês de coração, um grande beijo, fui!